Seja bem-vinda, loira e linda, para variar. Oi, Bispa, tudo bem? Que Tudo e alegria estar aqui com você nessa tarde, você? né? Que privilégio a gente poder Uau! se encontrar aqui e poder falar um pouquinho, né? De ouse governar. Eu que digo obrigada por ter aceito nosso convite hoje e nosso convite Amém. sábado. Então, Sim, sim. estamos na expectativa. Dose dupla, gente, essa semana de Val. Já pensou? Dose dupla, ó. Vai ser incrível. Olha, já criei um rapó. Você tá com um leão aí no fundo também? Uau, olha só! Olha só, Se tivesse gente. combinado, não tinha dado tão certo. Olha aí, e nem é o cenário que eu faço todo dia. Então, olha aí, acho que eu li os pensamentos e o cérebro da Val. Eu sabia que ela ia Pois ter, é. gente, um leão aí no fundo, e aí eu falei, olha, tem que ser hoje para mudar isso aqui. Amiga, Bom muito demais. obrigada, obrigada pelo aquilo que você tem feito no Brasil, impactado mulheres, né, de forma incrível, meninas. Eu sei o quanto que as mulheres têm sido mais parecidas com Jesus depois que elas encontram você, sua mentoria, suas aulas, seus vídeos e assim. Então, super obrigada, né, por essa contribuição tão expressiva que você e o Jesuscope está fazendo aí pelo Brasil, né? E estamos aqui para te ouvir hoje. Então, 7 chaves do autogoverno, gente, olha, eu tive uma cola e eu já peguei o meu caderno. Você pode pegar aí o iPad, o caderno, a caneta, mas a gente vai conferir as chaves no final, hein? Sim. O Bispo, eu queria só, né, também, primeiro agradecer por estar aqui, poxa vida, Deus sabe, né, o quanto eu honro vocês, você, o Bispo, a casa de vocês, a Comunidade das Nações, tem sido uma fonte de inspiração para tanta gente, né, inclusive para nós. Eu tenho a alegria de ser amiga, assim, do Paulinho, do Alexandre, são pessoas tão queridas da editora aí, né, da Chara, que Eles estão sempre com a são, gente aqui no é. Dizascope. Mas eu queria fazer um agradecimento para você, eu queria fazer isso publicamente, talvez você não saiba. Mas o Ó, ano passado, eu já, enfim, o Dizascope já existe desde 2011, né? E eu comecei, assim, a ajudar o Douglas e me envolver mesmo no ministério, fazem, acho que uns 4 anos, mais ou menos. Mas eu precisava de um romper do Senhor na minha vida. Eu precisava de um empoderamento de Deus. Eu precisava de uma palavra de destravar sobre mim. E aí, o ano passado, nós fomos convidados para estar aí no Modeladas, no presencial. E o que eu fiz? sim, Eu eu juntei a lembro. minha turminha, né? Juntei umas 6, 7 meninas daqui que eu discipulo e fomos. E olha, eu tenho um testemunho para dar que não só eu, mas todas as meninas que foram comigo, elas tiveram a jornada transformada, assim. Sabe de você ver Uau! pessoas num estado de paralisia e ali o Espírito Santo derramar algo e realmente elas caminharem para o seu destino. Então, assim, acho que o Modeladas vem Meu para isso. Deus, que incrível! Obrigada por esse feed. E olha, nós vamos ter uma edição maior dele em novembro, então eu não abro mão de você Sim, e dessa galera que veio aí com você sim, para a gente celebrar junto aqui com a Lisa de novo. sem Poxa, muito dúvida. obrigada por esse feed, que incrível! Olha, Bênção demais. thank Mas you. vamos, mas vamos falar nesse tema que eu acho que é tão importante, né? Ouse governar. Cara, quando eu fiquei sabendo que eu ia falar sobre ouse governar você, isso mexeu demais comigo, porque Foi. realmente isso é algo que tem tudo a ver com aquilo que Jesus tem feito em mim, através de mim. Então, assim, Bispa, primeiro, a primeira coisa que eu acho que eu poderia contribuir, né, com tudo isso de hoje governar você, é trazer para a gente uma clareza sobre governo, porque muito se fala sobre governar, sobre posições de influência, e o governo, na verdade, por definição, é isso, né? É uma pessoa, um líder que lidera uma multidão. E, sem dúvida, esse é o nosso chamado. Deus, quando enviou Jesus, né, nos resgatando, ele nos comprou para ser reis, para ser sacerdotes. Ele nos Sim. colocou no lugar de trono, então estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, um lugar realmente de empoderamento e de governo. Mas a verdade é que ninguém vai seguir alguém que não sabe para onde está indo. É verdade mesmo. Uau! Uau! Então, Muito, assim, muito, a gente muito. tem que colocar esse ponto antes de começar qualquer coisa, porque se ninguém vai seguir alguém que não sabe para onde está indo,
nós precisamos falar de autogoverno primeiro. Porque antes de escalar o Everest, antes de pegar um desafio gigante, o que você faz? Você começa atacando pequenas montanhas. Você precisa estar disposto a queimar a sua perna, você precisa estar disposto a treinar. Então, assim, enquanto você não consegue dizer não para você, eu gosto de ser bem prática, não consegue dizer não para você, você não consegue estabelecer limites para os seus apetites mais naturais, enquanto você não cuida da sua família, não está deixando um legado, enquanto você não governa as coisas simples, como você espera governar as grandes? Não foi isso que Jesus disse? Aquele que é fiel no pouco colocado sobre o muito. Uau, que incrível! Amei essa sua sacada e essa sua chave de governar as pequenas montanhas, né? De governar seus limites, né? Aliás, na verdade, de colocar os limites para nós, né? Exato. Porque nós tendemos, às vezes, esse é meu jeito de ser, então deixa ir, né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Sim, sim. Uau, que incrível! Amei. Então, Bispa, eu acho que para a gente começar a falar de governo, então autogoverno é o ponto de partida, certo? Para qualquer nível de gestão, seja ela empresarial, seja ela na igreja, seja ela familiar, enfim, o que for. Só que a gente tem um problema que eu percebo e eu queria compartilhar com vocês, você vai construindo comigo. Nós estamos vivendo numa sociedade humanista, né? Nós estamos na pós-modernidade. Sim. A gente tem uma série de ensinos, de didáticas, de ideologias chegando para a gente, e com isso tem uma falsa ideia, que eu vou chamar de falso autogoverno. Eu vou explicar. Imagina então que a gente propôs um desafio para nadadores fazerem uma travessia. Eles tinham que nadar da costa do Brasil até a costa da Europa. Nadar, tá? Então, beleza, um amador resolveu aceitar o desafio e ele começou a dar braçadas. E ele foi com toda a força que ele podia, com todo o ímpeto, ele conseguiu nadar aí, vamos supor, uns 3, 4 quilômetros. Só que ele nadou, começou a doer os braços, começou a doer as pernas, começou a ter cãibra e não demorou muito, ele perdeu o fôlego e afogou. Agora, imagina o cenário de que um mergulhador profissional, então, foi chamado, um cara treinado, um cara, assim, experiente. Ele foi, colocou seu material de mergulho, né, de natação ali, a sua sunga, enfim, tudo, e começou a nadar. Como ele era um cara treinado, especializado, ele conseguiu fazer 20 quilômetros nadando. Só que depois de 20 quilômetros, ele começou a bater o braço, cansar, começou a ter cãibra nas pernas, não demorou muito, adivinha o que aconteceu com ele? Afogou e morreu. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com essa história louca? Eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Qual dos dois nadadores, o amador ou o profissional, qual dos dois está mais morto, Bispa? Meu Deus! Gente, responde qual dos dois está mais morto? Qual dos dois está mais morto, gente? Responde aí por mim. Os dois estão mortos. Sabe por quê? Porque nessa hora, não interessa se é profissional, não interessa se é amador, não interessa quanto de técnica você tem. A verdade é que essa travessia, essa jornada que foi proposta para você, é uma jornada impossível, humanamente falando. E aqui nós temos um problema com esse falso autogoverno que o mundo prega pra gente. O que o mundo vende pra gente é que se você for uma pessoa disciplinada, treinada, se você ler 10 livros por mês, se você tomar banho gelado de manhã, se você mudar seu mindset, acordar às 5 horas da manhã. Acordar 4h59, 4h59. Isso. Se você fizer essas técnicas todas, você vai conseguir fazer essa travessia, o que é uma grande de uma mentira, Bispa. Depois a gente vai reposicionar o valor dessas coisas. Mas o que eu quero deixar bem colocado aqui, que é a primeira chave que eu quero trazer, é que você precisa, nesse determinado ponto da sua trajetória, ter um senso de percepção. Então, quem não se percebe, não se governa. Você precisa ter uma consciência ativada. Você precisa ter uma consciência ativada sobre os seus desgovernos. Vai chegar um momento nessa sua travessia que você precisa parar no meio do oceano e falar, cara, eu não dou conta de fazer isso sozinha. Eu não sou capaz de governar a mim mesma. Jesus, eu preciso de uma boia, eu preciso de um barco, eu preciso de um salva-vidas. Porque essa tarefa, essa trajetória, para mim, ela é muito grande, ela é muito impossível. Então, primeira coisa que a gente precisa desmantelar é essa mentira de que a gente, pelas nossas próprias forças, consegue governar a nossa vida. Sabe por que não consegue? Porque quando a gente pecou,
o desgoverno entrou em nós. Sim. Quando a gente Uau, pecou, uau. a gente foi entregue ao desgoverno. E não existe luz em nós, não existe em nós a capacidade de vencer isso, a não ser que alguém venha nos ajudar. Esse é o conceito Uau. bíblico, né, Bispa, de arrependimento. Arrependimento é você chegar no meio do caminho, ter essa autopercepção de olhar para si e falar, cara, eu não consigo. Eu falo que eu vou me autodisciplinar, eu falo que eu vou começar uma dieta, eu falo que eu vou ler mais a Bíblia, que eu vou orar mais. E eu faço por 15 dias na minha força, no meu braço. Mas depois disso eu desisti. Porque Depois disso nossa eu força está abandonei. ligada a essa fonte, né? Ah, desculpa, parou para mim e eu pensei que eu podia entrar. Não, você pode entrar, por favor. Eu sei que você tem Não, mas sacadas incríveis. é porque tinha dado. Não, mas hoje a aula é sua. Porque eu entendo que a fonte é ele, né? E é como você está dizendo, se não tivermos ligado àquele que gera energia, né? Se a nossa tomada não tiver ligada lá de onde vem a energia, nós podemos até ter um pouco de eletricidade, mas termina no meio do caminho, né? A Isso. eletricidade, a nossa independência não é suficiente para chegar até o final, né? Vamos precisar sempre abastecer. Não, isso foi incrível que você disse. Exato. Uau! E Muito eu gosto incrível. muito disso, Bispa, da gente lidar com essa autopercepção, porque eu não sei como foi para você, mas para mim isso é muito verdadeiro. Eu acredito que ninguém pode ter uma conversão de verdade sem antes experimentar uma profunda decepção consigo. Você tem que ter tentado. Você tem que ter visto que você não consegue. Para então você reconhecer que você precisa da Exatamente. ajuda do alto, né? Exatamente. Então, E acho que essa percepção, só mais um pontinho aqui, e eu já vou te liberar para falar, mas acho que essa percepção da autoconsciência é uma verdadeira libertação, Val, porque muitas vezes as pessoas ficam um pouco mais de jejum, um pouco mais de oração, um pouco mais de discipulado, um pouco mais de mentoria, um pouco mais de leitura bíblica, um pouco mais de acordar de madrugada, mas às vezes essas ferramentas todas ou estratégias todas acaba não é apagando, acaba camuflando a nossa falta de consciência, né? E eu penso que não tem nada mais libertador do que você ser consciente de quem você é, consciente dos seus limites, da sua força, da sua fraqueza. Então, uau, eu amei que você tenha falado disso, porque eu acredito que consciência é o início de todo o grande caminho, como você colocou aí, para o empresário, para a mãe, para o pai, para o marido, para a mulher, porque às vezes nós não estamos precisando de mais mentoria, nós estamos precisando de olhar para dentro, né? E como você é. disse, e ter esse encontro conosco, gente, que às vezes não cheira bem, né, Val? Não, não mesmo. E sabe, eu acho assim, né, que quando você chega nesse lugar que você realmente define, cara, olha, eu não consigo, tá? Eu não consigo abrir mão de conseguir. Aí então vem a segunda coisa, que é quando o sobrenatural, que é isso que você estava falando, né? Que é Uau! quando o sobrenatural se torna a plataforma para o governo do natural. Então, como eu disse, Efésios fala que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Isso, para mim, quando o Espírito Santo ministrou isso em mim, isso foi tão incrível, porque eu entendi que eu não precisava mais olhar para a vida da terra para a terra. Eu não precisava mais Uau! decidir e dar Uau! direção pelas coisas do mundo. Eu tinha uma perspectiva privilegiada agora. Então, eu Uau! podia olhar. Você já viu do alto, quando você voa de helicóptero? Cara, você ganha uma Aham. outra compreensão do terreno, do problema ou da solução. Então, é isso que Jesus vem fazer. Ele vem trazer você para um lugar sobrenatural que vai te dar essa vista privilegiada. Então, Uau! assim, é como estar no meio desse mar e gritar por um bote salva-vida, por socorro, sabe? Jesus vem, ele sempre vem quando você gritar. E sabe, só tem essa forma de ousar governar, na minha percepção, Bispa, é que o verdadeiro autogoverno é um governo do Espírito na nossa vida. Então, não é Uau! pela força do nosso braço, é realmente a gente se colocar no lugar que o Espírito Santo nos alcança. Então, eu gosto muito de pensar no Gênesis, por exemplo. Você lembra a criação em caos, mas existia um Espírito que parava sobre a face do caos. Sim, Quando a sim, gente sim, reconhece, sim. Senhor, eu estou olhando para mim, tem um caos, eu não dou conta dele. Se você der espaço para o sobrenatural, o mesmo Espírito Santo que parava no caos
vem sobre o teu caos e começa a colocar ordem, e ordem, e Uau! ordem, e estabelecer propósito, estabelecer vida sobre aquilo que antes estava morto, sobre você. Então, esse autogoverno verdadeiro é o do Espírito. Então, é você reconhecer essa Incrível. voz de Jesus, é você ouvir a voz do Criador e deixar o Criador do universo habitar dentro de você. Já pensou, Bispa? Você tem o governador do mundo habitando dentro de você. Como é que você não vai ser capaz de Uau! governar a sua vida? Que incrível, Incrível. que incrível. E João, eu não sei se, não lembro bem, mas acho que 14, 15 e 16 vai falar: esse espírito que habita dentro de você, que é o que a Val está contando aí para nós, é aquele que te ensinará todas as coisas, te mostrará o caminho que você deve andar. Né? Então, ele não vai estar em nós nos ocupando só como um depósito, ele vai estar aqui para nos mostrar. Ele tem um mapa, né, Val, que vai poder Sim, nos levar para escalar a montanha. exatamente, Uau, uau. exatamente. Só que aí o que acontece, Bispa? Eu percebo que tem muitas pessoas que vão chegar nesse ponto aqui que eu quero tratar. De repente você já reconheceu que você não consegue sozinha, você já chegou a esse lugar de humilhação, você já clamou pelo Senhor, já recebeu o Espírito Santo na sua vida. De repente você é crente velha, ó. De repente você está na igreja há muito tempo, só que você não vê mudança na tua vida. Você fala, Val, Uau. mesmo eu tendo essas duas coisas, o que acontece? Eu ainda sou desgovernada. Eu ainda sou controlada pelas minhas emoções loucas, pelos meus pensamentos mentirosos, esses sofismas do diabo ainda vêm sobre mim. Às vezes, quando eu tenho uns ataques de ira, eu saio gritando com as minhas crianças aqui, que nem doida. Eu não sei se você consegue se identificar com isso que eu estou falando, e aqui eu estou falando bem com as meninas, Bispa, sobre isso, porque tem muita gente sofrendo por isso. É tipo, o que está faltando na minha vida para eu dar esse shift no autogoverno, sabe? E aqui eu Uau, quero uau. liberar essa terceira chave, que é o lifestyle, né? O seu estilo de vida, que vai potencializar esse verdadeiro governo do Espírito em você. Então, muita gente acha que porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, agora ele vai fazer tudo e eu não preciso fazer nada. O que é uma grande mentira. Eu gosto do Dallas Willard, que ele falava assim, ó, a graça, ela é o oposto do mérito, mas não do esforço. Então, Uau. a graça é o oposto do mérito, não do esforço. Isso significa que você vai continuar tendo que fazer a tua parte e com muita diligência. Sabe? O reino dos céus é um reino tomado à força. Então, isso quer Aqueles dizer... que se esforçam se apoderam dele, né? Exatamente. Isso quer dizer que você vai ter que sim, se empenhar, porque você ainda não está num corpo glorificado. Você ainda tem suas limitações. Eu tenho as minhas limitações. Então, a nossa carne ainda continua militando contra o nosso espírito. E a carne Verdade. milita contra o espírito, e aquele que você alimentar mais, aquele que você der mais atenção, é o que Uau, vai uau, crescer dentro de você. uau. Então, a forma como a Incrível. gente vive, Bispa, os nossos dias mais comuns, a forma como a gente alimenta, as coisas mais rotineiras, cotidianas, são aquilo que determinam a ordem de Deus, o governo de Deus ou o caos automatizado. Uau, uau. A rotina do dia a dia, né? Não é, O não é cotidiano. fazer, não é fazer um culto por semana de 2 horas e ficar ali quase que sendo transladado, né? Não é Não. isso, mas é o nosso, né? Como fala bom dia para o marido, para as Isso, crianças, como trata os colaboradores, né? Uau, incrível isso, é porque isso. quando nós colocamos algo no nosso dia a dia, nós colocamos algo na nossa vida, né, Val? Mas quando nós Isso. visitamos uma igreja, um templo, não significa que aquilo vai estar na nossa vida, né? Se Exato. ele não vira dia a dia. Incrível, o poder do hábito. Poder do hábito, exatamente. Uau, uau. Eu gostaria, Bispa, se você me permitir, de explicar de uma maneira bem lúdica para as pessoas Por entenderem aqui, favor, eu posso? eu vou amar, deve. Eu gosto de explicar assim, ó, isso aqui, você está vendo o copo? Então, isso aqui é a nossa vida e a gente reconheceu, então, que sem Jesus a gente não consegue, a gente está vazio, certo? O copo está vazio, Uhum, aqui. Então, quando você pede ajuda, o Espírito Santo vem. E o Espírito uhum. Santo vem como uma força compacta dentro de você. Está vendo que eu coloquei uma aspirina aqui?
Gente, olha, que didática. É uma força compacta. Agora eu te Eu pergunto. vou colocar a água, Val, só um minutinho que eu vou colocar. Vai, eu te pergunto o seguinte: só esse copo com essa aspirina aqui resolve? Não resolve. Não. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar o nosso lifestyle a isso que a gente recebeu, sabe? Quando você recebeu o Espírito Santo, você não recebeu 10%, você não recebeu 50%, nem Uau, 95%, você recebeu a força inteira. uau, Todo uau. o poder de Deus, a plenitude de Deus habita dentro de você. Isso é muito forte. Por que então tem pessoas, bispa, que passa ano, sai ano e não mudam de vida? Porque falta isso aqui, ó. Ó, quando você coloca Uau. a água, ó. Você tá vendo que efervesce? Você tá vendo que isso aqui Gente, que cresce, isso aqui ganha incrível. proporção? Por quê? Porque Uau, tem uma coisa aqui, uma sacada, que é Romanos 12, 2. Cara, você tem que renovar a sua a sua mente. mentalidade Uau, pela palavra. Se você não joga água, ó, isso aqui não cresce. Fica lá uau. travado, não fica ativado. Você precisa jogar a palavra. Isso diz respeito à mente. Quando você coloca o que Tiago chama de a palavra que foi implantada em vós, que é poderosa para salvar a vossa alma, quando você coloca isso dentro de você, Jesus vai ganhando formato dentro de você, ele vai expandindo dentro de você. E aí Uau, aquilo que era tão difícil, que era disciplina, aquilo que era tão difícil, que era autocontrole, mansidão, domínio próprio, cara, isso aqui vai se tornando, ó, grande dentro de você. vai enchendo Grande. os espaços vazios da alma, né, Val? Quando Exato. você mostrou isso, eu fiquei pensando, uau, vai enchendo aquelas lacunas que às vezes a gente tirou o lixo, mas não colocou nada ainda, né? Então, Exato. teve essa impressão espiritual de estar enchendo você, né, com alguma Isso, coisa. Uau, exato. que incrível, que Exato. incrível. E sabe, aí você começa a ganhar sentido, porque a Bíblia fala em Romanos que a nossa mente, né, a nossa mentalidade é espírito e vida. E aí Filipenses fala tudo que é aquilo que é verdadeiro, puro, honesto, de boa fama, seja isso que ocupe a sua mentalidade. Sim, sim. Como que você faz isso, cara? É regando isso com a palavra, é regando com a palavra, é enchendo. E é como se você fosse tirando a água suja de um copo e aquilo de repente vai se tornando água cristalina e límpida. Então, quanto mais cheio da palavra de Deus, mais Jesus vai ganhando formato em você, mais você é disciplinado, mais você expande em autogestão e mais você consegue Uau, expressar aquilo que você nasceu para uau, ser. uau. E você falando aí de mentalidade da palavra, eu fiquei me lembrando aqui como Deuteronômio, Josué, Isaías, Salmos, tudo vai falar. Se você medita na palavra, se você rumina a palavra é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Então a palavra Uau, está todo o tempo ali. O semeador saiu a semear o quê? A a palavra, ou palavra. seja, plantar a palavra, né? Então, É uau, isso como a aí. palavra está ali, como essa luz que vai iluminar o autogoverno, a estrada, o casamento, o relacionamento. E eu Isso. amo de paixão esse texto que você citou, ele foi o meu TCC, quando eu fiz teologia, e foi tão incrível estudar sobre transformar a mente pelo poder da palavra, porque é você criar uma outra mente segundo os padrões dos céus, não segundo os padrões da circunstância, ou segundo o medo, ou até das nossas crenças limitantes, ou daquilo que a gente recebeu como pai e mãe, né? Que a gente Exato. recebeu dos nossos pais, mas é não se conformar com esse mundo, tem a ver com aquilo que você falou no início, é você estar ligada a uma atmosfera superior que pode governar a sua mente, não nessa frequência, né, mas numa frequência superior. Então, assim, eu amo de paixão esse texto. E eu acredito, Val, que cada nova etapa da nossa vida, a gente precisa desse ingrediente da renovação. Porque senão, nem os nossos hábitos, nem o nosso dia a dia, né, nem o nosso falar, porque o pensamento é essa fábrica, né, das palavras, da atitude. Então, uau, eu amo esse texto de paixão, viu? Essa semana, Bispa, a gente acho que foi no segundo dia, a gente fez uma jornada de disciplinas espirituais aqui no Jesus Coffee, né? E o segundo dia Hum, foi só sobre meditação. E a gente tratou uau, de meditação exatamente como esse ruminar.
Porque às vezes a pessoa acha que meditar na palavra é você estudar a Bíblia, ou Sim. só você ler corrido, mas a gente trouxe essa figura do ruminar, de você mastigar até você tirar o nutriente daquilo. E muita gente tem muita dificuldade para meditar na palavra, mas eu queria falar para você, sabe, se você consegue se preocupar a respeito de qualquer coisa da tua vida, você consegue meditar. Porque a mesma energia de reflexão que você coloca para pensar em coisas ruins, você pode escolher pegar a palavra de Deus e falar com a Uau. tua alma sobre ela. Porque meditar é isso, né? É olhar Sim. nesse espelho da palavra e falar com a tua alma sobre Deus. E aí, então, a mente de Cristo e essa frequência que você disse vão se ajustando a tal modo que o seu pensamento, daqui a pouco, é o pensamento de Deus, e as ideias de Deus, né, são liberadas para você, que é o espírito profético, e aí você começa a ter ideias criativas e trazer soluções para tantas áreas, né, da vida que a gente precisa, e tudo isso por causa de você ter deixado o Espírito Santo ser liberado pela manifestação da palavra em você, né? Gente, incrível! Olha, já pensou de ouvir dose dupla sábado que vem de novo? Essas explicações. Eu estou aqui querendo trocar mais figurinha com ela, gente, mas não vou, porque ainda tem mais 3 ou 4 princípios, senão vocês não ouvem tudo, né? Mas Mas que se a gente incrível! não terminar hoje, não tem problema. Outro dia É, a né? gente volta. Então tá bom, olha, gente, então tá bom. Então tá bom, Bom, mas. Bispa, eu queria falar então da próxima chave, né? Sim. Que eu separei para a gente pensar sobre autogoverno. A gente falou então um pouquinho, né, sobre. Eu queria só retomar para as pessoas não esquecerem, sobre a gente ter autopercepção para poder se governar. A gente falou sobre o sobrenatural ser aquele que governa o natural. A gente falou sobre o lifestyle que potencializa a sua autogestão. E a gente vai falar agora sobre se tornar igual ao que você contempla. Por que eu quis trazer isso, Bispa? Porque quando a gente falou de colocar a palavra para ela potencializar, né, o Espírito Santo, a gente está falando de mentalidade. Mas agora descer isso a nível do coração. Porque uma coisa Uau. é o que você pensa, outra coisa é o que você sente. Então, você não é orientado só pelo que você pensa, mas você também é orientado pelo que você ama. E isso está Uau. totalmente relacionado com aquilo que você coloca diante dos teus olhos. Porque a Bíblia fala, se os teus olhos forem bons, teu corpo terá luz, será luminoso, né? Então, você é o que você contempla, o que você coloca diante dos seus olhos. Eu não sei, Bispa, se você já reparou, por exemplo, fila de show de adolescente. Então, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Justin Bieber. Uma vez ele veio no Brasil, e se você vê as reportagens e a filmagem da galera na fila, os meninos são todos iguais ao Justin Bieber. Por quê? Porque ele se tornou um modelo, e quando um modelo, você acaba ficando igual a ponto de botar teu cabelo igual e ter o mesmo estilo de voz, Forte, porque você sim, é vai se verdade. amoldando. Você vai se Sim, amoldando uau. ao que você contempla. Uma vez eu quis emagrecer, sabe o que eu fiz? Eu entrei no Instagram e procurei todos os feeds sobre antes e depois de gente que tinha conseguido emagrecer. E eu coloquei aquela referência diante dos meus olhos. E, cara, emagreci. Porque você ficou Olha aí, contemplando uau. aquilo, sabe? Sim, sim. Então, aquilo que você coloca como um modelo, como um padrão, você se torna. Isso é bíblico, está lá em Salmo 115. A Bíblia diz que os ídolos, né, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Sim, sim, Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que neles confiam. sim, Então, olha o sim. poder disso. Você vai se Uau. amoldando a esse padrão. E por último, o último exemplo que eu quero deixar dessa verdade aqui, que quando Jesus me mostrou isso trouxe tanta convicção ao meu coração, foi o exemplo de Estevão. Estevão era um diácono, lá no livro de Atos, um homem cheio do Espírito Santo que estava sendo martirizado, ele estava sendo apedrejado por causa de pregar Jesus com tanta paixão. Enquanto ele estava sendo martirizado, a Bíblia conta que ele olhou para o céu e ele viu. Então, presta atenção. Ele contemplou Jesus de pé à direita de Deus. E quando Uau. ele contemplou Jesus, sabe o que aconteceu? Ele se tornou semelhante a Jesus. Em que sentido? Jesus, quando estava sendo crucificado, ele soltou da sua boca: Pai, perdoa esses soldados, porque eles não sabem o que fazem. Quando Estevão estava sendo apedrejado e viu e contemplou Jesus,
Ele então falou, pai, perdoa esses caras, eles não sabem o que eles estão fazendo. Uau, Então, esse é o incrível. nível da contemplação. Quando você olha, quando você coloca diante dos seus olhos um modelo, você vai se tornando, se amoldando igual a esse Uau. modelo. Então, assim, por que que eu trouxe isso, Bispa? Porque nós estamos desgovernados na nossa vida em N áreas. Sabe por quê? Porque a gente contemplou durante muitos anos desgoverno. Meu Simplesmente Deus. por isso. Meu Porque Deus. você, quando era criança, contemplou seus pais brigando a vida inteira. Uau, que Você viu o forte. mau uso do dinheiro a vida inteira. Você viu embriaguez a vida inteira. Você viu, sei lá, comilança. Não sei o que é a área de descontrole da sua vida. Mas eu sei que foi Uau. colocado diante dos seus olhos isso a vida inteira. E agora você precisa de um banho de nova contemplação. Você precisa entrar numa outra frequência de contemplação para você poder ser transformado em uma imagem diferente. E para ser Uau, bem incrível. prática sobre isso, você precisa olhar mais para Jesus, seja através da palavra ou seja através de andar com pessoas que sejam um modelo para você. Então, o apóstolo Paulo dizia: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. É por isso, Bispa, que eu me inspiro em você, porque eu sei que você está imitando Jesus. Então, eu posso olhar Ai, para sua alguém linda. e modelar. Isso mesmo. E aí veio o conceito de modelar. Eu ia falar sobre isso, que é incrível, porque é, Deus já deixou isso, né? Os neurônios espelhos. Então, os neurônios espelhos estão no nosso cérebro para espelhar ou para modelar alguém ou algum conceito. Por isso dá tão forte aquilo que você falou no início, né? As pessoas ficam assistindo Justin Bieber e ouvindo as músicas e cola as fotos na parede, faz isso, faz aquilo. Então, o neurônio espelho está no nosso cérebro para isso, para copiar comportamentos, atmosferas e frequências. Incrível Uau. esse exemplo que você trouxe. E eu creio demais nisso, porque é isso que você faz. Você vai olhar para alguém e você modela, às vezes, o olhar da pessoa, o jeito da pessoa. Enquanto você estava falando, alguém colocou aqui na live, acho que foi a Fafá que colocou aqui sobre a vara, né, de Jacó. Então, as ovelhas olhavam e como que elas nasciam, né? Então, olha, a Bíblia está cheia de Verdade, exemplos sobre isso, né? Que lindo, verdade. Isso é muito incrível. incrível. Isso é muito Eu incrível. acho que a gente tem que Então, assim, escrever um né? livro com a Val, ouse, ó, autogoverno, gente, porque aqui eu já estou aqui, isso é um capítulo, isso é um capítulo, isso é um capítulo. Fala pro Douglas que se ele não lançar por aí, o Paulinho e a Michelle lançam por aqui. O BO é eu sentar para escrever. Mas eu vou Ai, chegar lá. gente, Eu estou aprendendo. essa live aqui, né, gente, já vai dar 2 ou 3 capítulos. Oh, Que meu Deus. incrível, amiga, amei. Pois é, eu quis trazer essa perspectiva completa, porque nós somos um ser triuno, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu acho que essa perspectiva holística, integral do ser. Sim, Então, sim. a palavra vai atuar na minha mente, enquanto a contemplação vai atuar nos meus amores, no meu coração. E aí a gente vai para o último, que é o quinto, né? O último que eu falo não é que é a última chave, tá? É o É que é o quinto. último Eu desse tô de olho bloco. das chaves, hein? É a quinta ainda. Então, a quinta coisa que eu quero trazer é que o fruto do Espírito é essa manifestação no corpo, é o DNA de Deus em você. E eu Uau. quero trazer esse entendimento para as pessoas. Presta atenção no que eu vou falar agora. Então, assim, ó, vamos pensar no filho do Neymar. Vamos pensar no filho do Usain Bolt. Vamos pensar em filhos de grandes atletas. O filho do Neymar vai ser o próximo melhor jogador de futebol do mundo? Depende. O filho do Usain Bolt, que tem o DNA do maior corredor da história, ele vai se Uhum. tornar um maior corredor do mundo? Depende. O que eu queria trazer para as pessoas é isso, que ter o DNA não significa a concretização de um fato. Ter o DNA significa ter um potencial para algo. Então, a mesma coisa a gente aplica, por exemplo, em casos de câncer. Você já foi no médico? O médico pergunta assim: tem casos de câncer na sua família? Sua É mãe já teve câncer? verdade. Seu pai já teve câncer? Por quê? O que ele está tentando entender? Ele está tentando entender o potencial. Mas isso significa que você vai desenvolver uma doença? Não, Uhum. depende. Não. E depende do quê? Depende da ativação desse DNA que está dentro de Uau. você
pelos hábitos mais elementares. Então, é aqui que eu quero falar de corpo. Os seres humanos, para decodificar o genoma, eles gastaram muito tempo, muita energia, mas Deus é tão bom que ele deixou o DNA dele decodificado na Bíblia para você ler. Se você tiver uma Bíblia aí agora, se você quiser saber o DNA de Deus decodificado, é só você abrir em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, ele vai falar do fruto do Espírito. O que é isso, bispa? É amor, é paz, é alegria, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e o famigerado domínio próprio. Ai, gente, esse... Mas tá lá, assim, gente. Ó, e ele diz assim, ó, contra essas coisas não há lei. Não há lei, O que ele está querendo dizer com isso? Que o que antes necessitava de uma lei externa, né, de tábuas de pedra escritas e cerimoniais e tal, agora está aqui dentro de você. Passou a ser a sua natureza, está no seu DNA. Só que isso só vai acontecer à medida que você ativar esse DNA pela palavra, pela contemplação e pelos hábitos. Então aqui eu quero deixar uma dica bem prática. Uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou é que quando ele entra numa pessoa, uma das primeiras coisas que ele imprime em nós é a habilidade de falar não. Uma das primeiras coisas, você recebeu o Espírito Santo, uma das primeiras coisas que ele vai te dar, a palavra não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que antes a gente era governado pela lei do pecado e da morte. Mas agora a lei do Espírito e da vida entrou em você. Então, o que antes você não tinha possibilidade de falar não, agora você pode falar não. Então, eu tenho uma prática aqui em casa. A prática é a seguinte: eu tenho que falar um não sonoro para mim pelo menos uma vez por dia. Não é falar não toda hora, mas pelo menos um não por dia. Sabe por quê, bispa? Porque se a gente falar sim pra gente toda hora, isso é a receita do desgoverno. Tem hora que eu quero ficar jogada no Netflix. É verdade. Tem hora que eu não quero ler minha Bíblia. Tem hora que eu não quero fazer exercício físico. Mas então eu preciso ter a capacidade de virar para mim e falar assim, não, hoje você vai fazer o que você precisa fazer, porque você não é movida pelo que você sente, pelo que você quer, ou você não é alguém desgovernada, mas agora você tem um potencial dentro de você. Vamos lá. Então, é incrível. Isso, é vida prática. Me conta um pouquinho aí de como é que você faz isso. Nos educando através do não, né? O poder do não, né? O não que gera sim. Quando você ficou falando isso, eu fiquei lembrando daquele escritor do Uri Allen, eu acho, se eu não me engano, porque ele vai falar o poder dos nãos que viram sim, né? Porque quando você falou aí do exercício, é um não que vira sim. Porque, na verdade, você está dizendo não para umas coisas e isso significa dizer sim para outro, né? Eu fiquei lembrando do poder da escolha. Porque escolher significa que você vai matar uma opção. Quando a gente escolhe, automaticamente a gente está matando uma opção, né? Então, olha aí, ela foi falar logo exercício físico, gente, eu tenho que confessar, né, que foi para mim aqui, ó. Vou ter que malhar amanhã cedo, antes do Modeladas Experience. Vou ter que dizer não para preguiça. Eu gosto, eu não sei se é o Cote que fala, mas eu acho que é o Cote que fala. Ele fala assim, toda vez que tem uma área de descontrole na sua vida, você abre uma brecha para o diabo agir, né? Então, por exemplo, essa área do exercício físico e da saúde é uma área que às vezes a gente é crente, né? Então tem muito esse dualismo, essa dicotomização das coisas, então o espiritual e o secular. Então as pessoas acabam cuidando muito da alma, cuidando muito do espírito e largam o corpo para lá, né? Sendo que eu não lembro de quem que é a frase, mas alguém disse assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Se eu matar o cavalo, eu não posso pregar a mensagem. Uau. Então, faz de repente sentido. De repente, a coisa mais espiritual que a gente podia fazer amanhã é levantar e ir para academia. Exatamente. E se nós estamos nos colocando à disposição para ser o templo desse espírito, né? Então, o templo precisa estar com as rachaduras, as brechas ou a mola arrumada aí para o novo tempo. Faz todo sentido. E acho que o não, quando você falou sobre a questão do não, dizer o não para você é muito terapêutico.
Por quê? Além de terapêutico, muito prático para podermos multiplicar. Porque se você consegue implementar um conceito, ou se você consegue implementar alguma coisa em você, isso já é uma atmosfera de governo. Então, isso fica muito mais fácil para implementar na família, nos amigos, né? Tudo aquilo que nós conseguimos manter sobre um governo, ou uma direção, ou uma saúde, fica muito mais fácil. Você vai comer e fala, olha, deixa eu falar para você por que berinjela faz bem. Deixa eu falar para você por que própolis faz bem. Então, no nosso dia a dia, aquilo que você falou no início, né? Como você é didática, como aquilo que você falou no início. Se está na sua vida diária, se já virou um hábito, então é muito mais fácil para estar no seu pensamento e para estar na sua emoção, porque a sua emoção é essa impressão que o pensamento vai deixar. E como eu entendo que isso é mais fácil para você multiplicar para a sua cartela de amigos, para os seus seguidores, para as pessoas que te ouvem, para as pessoas que andam junto com você. Porque uma coisa é dizer para as pessoas fazer, outra coisa é contar para as pessoas sobre o que nós fazemos. Então isso tem uma energia, né, Val? Infinitamente maior, né? Você conta com a sua vida. Incrível. Era o segredo de Jesus e do sucesso do ministério de Jesus, né? Sim. Os fariseus falavam da informação, Jesus falava a partir da formação. Era aquilo que ele era, por isso a Bíblia diz que ele falava com autoridade, né? Eu gosto muito de disciplina, sabe, Bispa? Eu sou uma pessoa disciplinada na minha vida, então assim, eu entendi há algum tempo que a disciplina era a ponte realmente que ia me levar de onde eu estava para onde eu precisava chegar. E eu entendi as disciplinas como liberdade, não como prisão. Eu entendi de verdade que ou eu me disciplino hoje, ou então a vida vai fazer isso por mim amanhã. Porque se eu hoje não me coloco sobre uma disciplina, por exemplo, de vigiar o que eu como em relação a açúcar, amanhã eu vou me tornar diabético e vou ser obrigada a extirpar esse prazer da minha vida. Então, eu acho que a disciplina é essa liberdade que traz para você leveza, para você poder usufruir dos prazeres que Deus colocou na nossa vida de maneira ordenada. E quando Deus fala sobre a disciplina, ou até né, Romanos vai falar tanto disso, que é o livro que você citou, né, sobre a maldade ou o prejuízo que o pecado traz para nós, não é simplesmente tirar um prazer da sua vida. Ah, Deus está falando que não posso adulterar, não posso isso, não posso aquilo. Ele não está privando a nós de prazer. Ele está nos privando de dores, porque aquilo é algo extremamente passageiro, né, Val? Então, não é algo que fica. Então, o não, na verdade, tem um livro muito incrível que chama Limites, não sei se você conhece, e ele fala o poder do não protetivo, porque o não, na verdade, tem muito mais a habilidade de proteger a mim e a você de qualquer dor do que outra coisa. Então, ele pode parecer uma dor. A criança, né, quer comer o que não deve, quer fazer o que não deve, mas é como você está falando, na verdade ele vai proteger o seu futuro, vai proteger o seu potencial, vai proteger a sua jornada, né? Incrível. E muitas vezes nós não queremos ouvir não, não queremos dar não, porque achamos que aquilo traz dor, mas a permissão ou a omissão do não, né, Val, vai trazer muito mais dor. É verdade. Um outro jeito de pensar sobre isso é como João Calvino dizia, né? O coração humano é fábrica de ídolos. Então, assim, a gente tem essas lacunas interiores. Enquanto o Senhor Jesus não preencher elas por completo, a nossa tendência, como a gente tem um buraco infinito dentro do peito, é ficar tentando encher esse buraco com coisas finitas. Então, por exemplo, você pode achar que um namorado, que um relacionamento com um homem, com uma mulher, é o que vai te preencher. Só que você vai precisar de sexo após sexo, após sexo, após sexo, que é o conceito de vício, né, Bispa? Então, por isso a disciplina, na verdade, é amor. Na verdade, é substituir esse prazer temporário por um muito maior, que é o próprio Deus, né, no lugar das nossas lacunas. Uau! E incrível você falar de vício, porque vício é exatamente isso, né? Suprir lacunas com algo que não a supre, né? O vício vem daí. Tipo assim, eu precisei hoje, é a questão do açúcar, que o vício dela é similar ao da heroína, né? O da cocaína, aliás. Você precisa hoje, mas ele não resolve. Você precisa amanhã de novo. É como o prazer sexual. Precisa hoje, mas amanhã de novo, amanhã de novo, amanhã de novo.
Não, eu estou falando do ilícito, não estou falando dos lícitos. Os casados têm que fazer mesmo, né, Val? Mas estamos falando de algo que é desregrado. Ou seja, você ou eu obtermos uma pitada daquilo que é irregular, não tampa esse buraco que está dentro de nós, né? Porque não é do tamanho desse buraco, né? Esse buraco tem um molde, né, Val? Perfeito, Bispo, é isso mesmo. Eu acho que esse entendimento traz tanta libertação para nós, sabe? Porque às vezes a gente faz as coisas sem pensar sobre elas, né? Então eu acredito que essas chaves aqui podem realmente transformar a vida das pessoas. Eu quero continuar então, para dar tempo? Por favor, vamos lá, vai dar tempo. Eu quero falar. Então, nós falamos, né, de você reconhecer que está vazio, de você precisar do Senhor para preencher, de mudar o seu lifestyle. Falamos a nível de palavra na mente, a nível de contemplação no coração e de domínio próprio com as suas atitudes no DNA, no fruto do Espírito atuando em você. Agora, essa próxima chave que eu quero trazer sobre autogoverno tem relação com a missão de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa assim, tá, Val, eu entendi tudo isso, eu tô caminhando para viver esse autogoverno, eu tô andando no sobrenatural, eu tô governando minhas emoções, meus pensamentos, o meu corpo. Mas a pergunta é, para quê? Para que isso? Então, assim, eu queria falar para você que é a missão divina que vai governar suas micromissões. Então, isso para mim foi revolucionário. Por quê? Porque Deus está numa missão, esse entendimento da missão maior. Porque às vezes a gente fica focado na nossa única pecinha do quebra-cabeça, Bispa, e a gente olha e tenta encaixar aquilo e parece que não faz sentido. Mas quando a gente alça voo para esse trono da glória, onde nós estamos assentados, e vemos o quadro inteiro, e nós vemos essa missão de Deus que Ele está realizando na Terra, né? E o que é essa missão de Deus? É essa missão de governar todas as coisas. Uau. Se é algo que eu sou apaixonada no meu coração e que você tem que ser apaixonado, você que está me ouvindo aqui, é por essa missão de Deus. Nós estamos em missão porque Deus está em missão. E a missão de Deus é o reino de Deus. Só que Deus é tão bom que não bastava Ele estar em missão, sabe? Ele nos colocou junto com Ele para construir. É verdade. Então eu gosto muito de um exemplo que o Douglas sempre traz isso, que é, imagine assim, por exemplo, que eu preciso lavar o meu carro. Tá? Eu quero lavar o meu carro, então eu chamo o meu filho Davi, de 7 anos, para me ajudar a lavar o carro. Cara, quando eu vou lavar o carro com o Davi, o serviço não fica bem feito, demora muito mais tempo do que demoraria, mas a verdade é que chamar ele para lavar o carro comigo é uma desculpa para passar tempo com o meu filho. Porque, na verdade, enquanto a gente lava o carro junto, eu tô me relacionando com ele, eu tô trabalhando no caráter dele, na personalidade dele. Então, é mais ou menos isso que a missão de Deus faz com a gente. Uau. Quando Deus chama a gente para trabalhar no governo dele, ele aproveita essa missão para trabalhar no nosso autogoverno. Uau, e construir em nós, né, a figura do próprio Cristo. E ele vai fazendo a gente cada dia mais parecido com Jesus e mais parecido com Jesus. Então, Bispa, para resumir, estar nessa missão macro, tá? Ter o entendimento dessa missão de Deus que vai te ajudar a governar as suas micromissões, as suas microdecisões. Como a gente já adiantou bastante coisa aqui, a gente falou disso, né? De disciplina é o fato de você abrir mão de prazeres momentâneos para realizar algo maior. Então, a missão de Deus e ter ela no seu radar, na verdade, vai tirar de você a miopia. Uau! Vai fazer você sair dessa pecinha do quebra-cabeça desse tamanho e viver por um propósito. Então, você vai parar de olhar para essa pecinha e vai olhar para o todo. Uau! Para a big picture, né? Que é a missão de Deus. Uau. Então, quando você faz isso, isso vai te dar significado. Porque essa missão grande agora vai determinar as micromissões que você vai assumir. Então, para onde eu direciono a minha vida? Né? Para onde eu governo a minha vida? Então, o que eu vou fazer agora? Vou estudar ou vou ver um filme? Entendeu? As minhas pequenas decisões agora vão ser norteadas pela visão macro. Incrível. Você tem um direcionador, né? Você tem um foco e pode seguir por ali. Tem um mapa, né? Exatamente. Incrível. E tem mais uma chave, não pode ir embora sem a última chave. Ah, mas diz não, a vamos Bíblia. Lá. A Bíblia vai chamar isso de reino de Deus, né? Então, são os seus pequenos sims de hoje que destravam
os grandes governos de amanhã. Eu queria só deixar isso bem claro, porque conversando muito com mulheres jovens, existe uma ânsia no coração das pessoas em descobrir o seu propósito, em descobrir o seu Sim, chamado. sim, As pessoas são verdade. muito angustiadas com isso, Bispa. Elas mandam na caixinha de pergunta. E eu quero falar uma coisa para você. O seu propósito de vida, ele está atrelado entre uma habilidade que você tem e uma necessidade do mundo. Eu super Então, assim, concordo. hoje, poxa, apareceu na minha frente a necessidade de limpar o banheiro da igreja e eu tenho a vassoura. Poxa, esse é o meu chamado hoje. Você Exatamente. entendeu? E quando eu digo sim para isso, e quando eu sou fiel nisso, amanhã o Senhor me chama para gerir uma comunidade de pessoas. Mas são os pequenos sims que abrem os governos de Uau, amanhã. Então, assim, incrível. eu queria deixar isso bem estabelecido. E por último, para a gente terminar, não tirar os olhos do prêmio que vai garantir a direção para você. Então, assim, é incrível a gente estar nessa missão do reino de Deus. A missão por si só já é maravilhosa, porque Deus é maravilhoso. É um privilégio fazer parte disso que nós estamos fazendo aqui. Mas a Bíblia ainda vai falar que, apesar de tudo isso ser incrível, ainda tem um prêmio. Sim, sim. Então, olhar para o prêmio vai garantir que você tenha a direção e não saia desse governo, não saia desse caminho, sabe? Hebreus 11, que é um dos meus textos favoritos da Bíblia, vai falar sobre os heróis da fé. E os heróis da fé, eles estão todos aguardando o prêmio. Eles ainda não receberam o prêmio deles. Eles passaram a vida inteira governando a si mesmos, governando povos, cidades, morrendo, entregando tudo que tinham, mas estão aguardando eu e você Uau. terminarmos a nossa jornada para nós podermos receber o prêmio. Val, o que é esse prêmio? Esse prêmio é o próprio Senhor Jesus. Então, é o que diz 1 João 3,2. Bispa, você imagina, se a gente já é, né, iluminado pelo Espírito Santo, a gente já é tão criativo, tão empoderado pelo Senhor, a gente faz tantas coisas, você olha para a tecnologia, evolução do mundo, ciência, você fala, se assim, a Bíblia já fala, ainda não somos o que haveremos de ser. Você imagina o que nós vamos ser de verdade. Isso me espanta. Uau. Ela fala assim, ainda não é manifesto que nós haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, então nós vamos ser semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Então, assim, olhar para o prêmio que é Jesus vai garantir para você direção, vai garantir para você um autogoverno, vai garantir para você um propósito, vai garantir para você significado de vida. Então, ser como ele é o nosso alvo, é o nosso prêmio. Mas também vai ter coroas também. Vai ter galardão também. Porque na parábola dos talentos, aquele que multiplicou mais recebe governo Sim, sobre cidades. sim, Então, sim. isso que nós estamos falando aqui de ouse governar hoje, nós não estamos falando com um âncora no agora. Não estamos falando apenas de governar sua empresa, de governar sua família. Nós estamos falando que no reino de Deus, nós vamos governar cidades. Enquanto o Rei Jesus governa o mundo, aqueles que foram fiéis no pouco, na sua Uau. disciplina pessoal, na sua casa, vão governar mesmo estados, cidades, nações. Então, isso é muito precioso. Eu acho que com tudo isso no radar, com tudo isso em mente, né, a gente pode exercer o autogoverno com muito mais intencionalidade. Uau, uau, incrível, incrível. E estamos aqui nesse tempo com essa chave final sua aí, fazendo um estágio, né, Val? Um estágio para esse Uau, tempo, porque lembra, sim. antes de fazer a prova, a gente faz o estágio, né? Antes de fazer o teste final, a gente faz o estágio. Então, estamos aí, temos a oportunidade de fazer na nossa vida, no nosso corpo físico, nas nossas emoções, na nossa mente, na nossa família, na nossa Sim. empresa, né, nos nossos relacionamentos, com o nosso dinheiro, né, porque autogoverno aí com o dinheiro. Então, Uau, uau, isso é olha muito importante. quantas áreas nós podemos, através dos neurônios espelhos, nos modelar em outras pessoas que já estão exercendo seu autogoverno para fazer o nosso autogoverno de forma fantástica e para chegar aí para o prêmio, né? Que incrível, É que incrível. verdade.
Bispo, Amei, espero ter amei. contribuído. Que isso? Como? O pessoal tá aqui, ela vai estar no Modeladas? Vai sim. E me ajuda a convidá-la, gente, para o Modeladas presencial de novembro. Se vocês falarem que ela deve vir, aí ela vem, hein? Mas ela vai estar Seria o maior sábado, prazer. sim, falando Vou. conosco. E vai ser incrível também. E olha, super obrigada pela sua entrega, super obrigada pela sua vida que reflete Jesus. Por isso é que a gente a chama de mensageira de Jesus, né? Acho que ela não sabe por aí, né? Que a gente fala, olha, é aquela garota que só fala de Jesus, que só prega Jesus, que tem que levar as pessoas a serem igual a Jesus. Porque, gente, olha que Isso. entrega linda, né? Esse é quem ela está modelando, né, Mal? Esse é o alvo da minha vida, Bispo. Eu quero ser igual a ele. Estou trabalhando para poder contemplar ele, né? Estou trabalhando para a gente conseguir. Já conseguiu, já conseguiu. Você já é multiplicadora do reino dele, Amém. multiplicadora do estilo de vida dele. Então, nós estamos aqui Amém. modelando você, porque você já Amém. modelou a ele. Muito Amém. obrigada, um beijo grande no seu coração. Vejo você sábado e olha, Welcome Modeladas presencial também em novembro aí. Vamos Amém. esperar você aqui com a sua Bispa, galera também. muito obrigado. Foi uma honra poder compartilhar um pouco do meu coração aqui. E quero agradecer as meninas que ficaram aqui o tempo todo, Sim, né? olha que lindas. Que lindas. Obrigado por ter nos ouvido. E sábado, gente, por favor, faça sua inscrição. Eu estou divulgando para o máximo possível de pessoas. Tenho Obrigada, certeza eu que vai vi. ser incrível. Super obrigada, eu vi. Um Gente, beijo, então um Bispa. beijo grande.